Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui ao vivo, todos os domingos às 20 horas, hoje para falar quem acredita no socialismo. Enquanto vocês chegam, o Instagram entrega para mais gente, ou quem for chegando vai compartilhando, e a gente também espera o Rodrigo Marinho chegar aqui conosco. Então, enquanto o Instagram nos entrega aqui, eu tomo um gole d'água. Esperando o Rodrigo Marinho e esperando a nossa audiência chegar aqui conosco. Pode mandar para os contatos, compartilhar para mais gente ver conosco aqui. O Rodrigo vai entrar conosco agora aqui, ele que pediu para entrar aqui, acabou de chegar. Olá, Kelvin, Matheus, Rodrigo. Fala, meu amigo, tudo bom? Como é que estão as coisas Fala, por aí? meu velho. Tudo Tudo jóia? ótimo, graças a Deus. Não com um ano tão bom quanto o amigo que é torcedor do Fortaleza, né? Como colorado que sou, mas tudo bem. O ano foi bom, inclusive contra o Colorado foi uma vitória espetacular, uma das melhores vitórias do Fortaleza no ano. Foi um 5-1 em Fortaleza e 1-0 aí em Porto Alegre, bem justo, né? Só para deixar claro, né? Aquele 1-0 não merecido pelo Inter, que o Fortaleza jogou um jogo espetacular e perdeu o jogo. Eu, ao menos, fico feliz por ti, que teve um retrospecto melhor aí esse ano. Ah, foi Né? bom, não, foi bom demais, cara. Vamos jogar a primeira Libertadores da história do Fortaleza, né? Então é um retrospecto para nós, fora do comum. Eu sempre falei que Fortaleza e o Ceará tinham a capacidade de ser o que o Grêmio e o Inter são no futebol, né? Por serem, assim, as características são as mais parecidas com do Nordeste, são dois times muito parecidos, com uma torcida muito semelhante, muito apaixonada e tudo, e parece com o Minas Gerais e parece com o Rio Grande do Sul, então teria uma capacidade para conseguir fazer isso. Só bastava ajeitaram a gestão e parece que o negócio está indo. De ambos os times, né? Que bom. Se tiver oferecerem para comprar lá, tu compra, Rodrigo. Que nem o Eu Ronaldo já sou fez lá. sócio proprietário, né? Então eu já tenho pelo menos um pedacinho lá, eu já tenho. Se ele virar SA, então eu teria direito a uma ação já por ser sócio proprietário. Maravilha, maravilha. E aí, Rodrigo, nós chegamos mais uma vez no final do ano aqui, as crianças, né, vem o Papai Noel chegando, e a gente sempre tem essa pergunta para responder aí, né? Cara, quem ainda em 2021, agora quase 2022, acredita em socialismo, Rodrigo? Cara, tem gente que acredita no Ciro Gomes, né? Tem gente que acredita no Lula, tem gente que acredita no Bolsonaro, tem gente que acredita em políticos, né? Então você pensa, a gente que convive, né, conviveu com políticos, sabe que a única obrigação que o liberal tem no Congresso, em qualquer papel que ele vai fazer, é diminuir o poder de políticos em qualquer lugar, né? Isso aí não tem como ser diferente. Grande Pedrinho, um abraço, querido. E o Roberto Kennedy diz uma frase, né, que a melhor coisa do socialista era ser amigo do socialista que estava no governo. A pior coisa do socialista é ser inimigo do socialista que está no governo. Então, assim, há uma questão de um pouco de fé, né, de religião secular mesmo no socialismo. Então, inclusive, grande Ávila, várias definições e vários pensamentos relacionados a essa ideia religiosa, ele tem a ver com essa figura do trazer o paraíso para a terra, trazer essa perspectiva para esse plano terreno. E, obviamente, não tem como dar certo, né? O paraíso não está na terra, o mundo é imperfeito, com seus vários problemas, dificuldades, e não vai ser um governo centralizado em que pessoas imperfeitas, com pensamentos imperfeitos, com lojas imperfeitas, que querem o controle dos outros, vão tornar esse mundo melhor. É impressionante como essa ideia, né? Isso você pode remontar para séculos passados, né, de governos centralizados que definem tudo aquilo que as pessoas devem ou não fazer, não é tão diferente do que você vai ter na ideia do socialismo moderno. A máxima maior do socialismo é que todos serão iguais, né? Vamos socializar toda a riqueza, tudo que é produzido, enfim, e todo mundo vai viver como reputam, né? Viviam os antepassados dentro das cavernas lá de maneira social, igual. É uma falácia, né? O que tem? Ó, bora trabalhar porque não sou socialista. Muito bom. Na verdade, essa igualdade não se obtém a partir do socialismo, né? Porque se a gente vê lá o que acontece com a família Castro em Cuba, né? Que sempre viveu como capitalistas, vivem no mundo capitalista, mas em Cuba, numa ilha socialista, com o povo passando fome, a máxima de igualdade não é obtida nunca, né? Cara, o George Orwell, né, sem dúvida, eu tenho dois socialistas, eu brinco que eu tenho um socialista preferido no Brasil e tenho um socialista preferido assim, na literatura, né? Meu socialista preferido no Brasil é o Felipe Rigoni, né? Ele fica grosso da vida comigo, que eu sacaneio com ele, dizendo que ele é meu socialista preferido.
né, que é o deputado federal pelo Espírito Santo, que diz que é liberal, mas eu sacaneio pra caramba com ele, porque eu acho ele mais de socialista. Né? Mas é gente muito boa, eu gosto muito dele. Mas o meu autor socialista preferido, de longe, é o George Orwell. Né? O George Orwell escreveu algumas obras brilhantes, duas em especial, que é a Revolução dos Bichos, né, o Animal Farm, em inglês, e em 1984, que é são duas obras espetaculares. A primeira, ela vai. O do Animal Farm vai ter uma passagem que o Napoleão, né, que é o porco Napoleão, vai falar que uns são iguais, mas outros são mais iguais que os outros. Exatamente no momento que ele faz falam para eles, né? Que é para, óbvio, sacanear com a ideia de que alguém pode ter uma condição melhor do que a das outras pessoas para isso, dentro do socialismo, né? O Raduan Melo, querido amigo, meu sócio, ele tem uma frase que diz que tá, todo mundo é socialista, mas quem mora na praia, né? Quem é que vai escolher morar de frente para o mar? Como é que vai ser essa definição? Né? Quem vai dar essa? A ideia, a ideia da igualdade, o Hayek foi muito feliz nessa frase, quer dizer que uns são, assim, há uma diferença enorme em tratar as pessoas iguais e querer torná-las iguais. O socialismo ele pretende tornar as pessoas iguais, e essa pretensão de tornar as pessoas iguais acaba, obviamente, violando as liberdades individuais. Querido amigo Gianluca Lorenzon, aí do Rio Grande do Sul, nascido pertinho de Santa Maria, mais radicado em Santa Maria, ele tem um livro brilhante falando dos ciclos humanos, dos direitos humanos, né, do socialismo, dizendo que ele vai destruindo as liberdades individuais porque o socialismo ele tende, né, a controlar o que é que você vai fazer economicamente, ou seja, qual vai ser o seu trabalho, aonde você vai efetivamente trabalhar, o que você vai fazer na sua vida profissional, até porque a Constituição é muito clara, você pega a Constituição, a primeira Constituição soviética e as outras repetem isso, né, quem não trabalha não come, ele vai trazer essa perspectiva de obrigação do trabalho para o serviço do Estado. Né? E você vai trabalhar no local que o Estado determinar. Então, o Estado vai definir aonde você vai trabalhar e, por sua vez, ele vai definir já também quais são os costumes que você pode utilizar, porque se os seus costumes forem ruins ao modo de produção que o Estado estabelece para você, você, obviamente, vai ter que mudar os seus costumes. Ou seja, todo o regime socialista, todos, tá? Sem nenhuma exceção, eles dizimaram homossexuais. Dizimaram, né? Eu fico muito impressionado como homossexuais se declaram socialistas, porque é não saber nada de história, né? Zero de história. Porque eles foram assassinados mesmo em tempos de paz pelo regime socialista, pelos regimes socialistas, exatamente pelos socialistas, né? Quem estava no controle, no poder, entender que aquela prática sexual atrapalharia na prática econômica, né? E seria muito ruim para a prática econômica, e por isso eles foram dizimados. Isso vai como tudo, né? Você não pode dormir tarde, você não pode fazer tal coisa, porque isso vai atrapalhar a sua produção econômica. Não é uma causa e consequência, não é a liberdade de fazer com a consequência desses atos. Em sim, uma definição de como o Estado, né? E obviamente o Estado não é essa figura amorfa, né? São pessoas, são políticos, né? Quando você pensa em Estado, você tem que pensar que quem pode estar no poder é o Tiririca, né? Ou o Stalin, ou o Bolsonaro, ou o Lula. Por isso que eu defendo, meu querido amigo, que a gente deve diminuir o poder de político sempre, exatamente para quando esses políticos horrorosos que você detesta cheguem no poder, eles não prejudiquem a tua vida. E é exatamente esse o mal do socialismo. É muito poder na mão de imbecis. Essa é a situação. E por mais genial que fosse essa pessoa, ainda assim seria muito poder na mão dessa pessoa genial, que não deve ter tanto poder assim, porque obviamente o poder tende a corromper, como diria Lord Acton, e o poder absoluto vai corromper absolutamente. E a grande sabedoria é justamente passar para, sei lá, quase 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra hoje, o mais que possível a liberdade, né, e a responsabilidade por tomar suas decisões. Vai ser, logicamente, muito mais sensata a decisão distribuída do que se ela for concentrada. Né? E acho que todo liberal, portanto, se rege pelo princípio da subsidiariedade por conta de entender que a organização da sociedade e a decisão, tomar a decisão, vai ser muito melhor se ela tiver na mão do indivíduo, quanto mais próximo for do resultado daquilo que ele decidiu para si, né? Quer dizer, se a gente puder responsabilizá-lo pela sua decisão. E isso também é um problema que nós passamos aqui no Brasil. Agora, Rodrigo, tu que está muito mais tempo do que eu no liberalismo, né? Essas ideias que a gente traz aqui
essas perguntas que a gente nos faz, assim, quem acredita no socialismo ainda, em pleno século XXI e tal, por que no Brasil essa mentalidade ficou tanto tempo guardada, era proibido falar da política de liberalismo, principalmente depois da redemocratização, porque antes disso não tinha tanta discussão política no país, o debate político não era tão amplo, mas desde lá para cá, por que nós ficamos pelo menos a década de 90 inteira e metade da década de 2000 sem ouvir muito liberalismo, conservadorismo, coisa que valha, no debate político, e como é que isso se tornou mainstream hoje? Assim, hoje virou uma coisa corriqueira. Me parece que as principais candidaturas todas estão mais posicionadas nisso, né? E a gente pode falar em especial sobre a candidatura de esquerda, que agora se abraçou no PSDB, né? Que vivia brigando aí, que a gente vê hoje que era basicamente um teatro, mas que faz um movimento também à direita, portanto, demonstrando que a nossa sociedade hoje encara isso com mais naturalidade, o liberalismo, reformas e tudo mais. Por que nós ficamos tanto tempo sem liberalismo, Rodrigo? Deixa eu voltar só um pouquinho para dizer por que o socialismo não tem como dar certo. Grande Lucas, abraço, querido. Grande Lucas, deputado, abração aí, cara. Deixa eu só voltar um pouco para dizer por que o socialismo não tem como dar certo. Tá? Tem dois pontos importantes antes de eu falar da parte liberal. Tem duas teses, uma do Mises e uma do Hayek. Né? O Mises fez em 1919, escreveu essa obra, em que ele vai falar que o cálculo econômico do socialismo, né? Que ele vai dizer que o socialismo, como não tem preço, ele não consegue definir, a economia não consegue se sustentar, certo? Porque como o preço é definido pelo controle central, esse preço não é definido no valor subjetivo do consumidor, esse controle central nunca vai conseguir saber qual é o preço certo da mercadoria, porque essa rede social fantástica que é o preço, acaba se perdendo, né, no tempo e no espaço, porque o imbecil que está no governo central não vai conseguir saber qual é o preço. Né? E ainda que ele fosse o maior gênio do mundo, o preço que ele sabe agora, no D0, ele nunca vai saber no D1. Né? O livro que ele abandona, Gu, na verdade, não é o cálculo econômico, né? É o Socialismos. Né? O Hayek abandona a ideia socialismo no livro Socialismos, e não no cálculo econômico sobre socialismo. Então, mas ele traz, obviamente, essa pegada lá no Socialismos, em que ele vai falar sobre a ideia do cálculo. E o Hayek, ele vai desenvolver uma tese, para mim, que é brilhante, que você citou en passant, que é o uso do conhecimento na sociedade. É um textinho. Esses dois livros valem muito a pena, tá? Tanto o cálculo econômico do socialismo, como o uso do conhecimento na sociedade, são textos pequenos que valem a pena demais. O uso do conhecimento na sociedade vai dizer que o conhecimento é disperso, né? Que é exatamente a complementação dessa primeira tese. O Hélio Beltrão defende que a primeira tese resolveria. Eu não concordo com ele. Eu acho que as duas teses se complementam, como eu acho que Hayek e Mises se complementam muito bem. O Hayek ele vai trazer a ideia de que o conhecimento é disperso, e o conhecimento que eu sei aqui, você não sabe. Eu conheço muito mais do Ceará do que você, e você conhece muito mais do Rio Grande do Sul do que eu. Não tem jeito, né? Eu vou conhecer Fortaleza melhor do que você vai conhecer a sua cidade, que é Lajeado, melhor do que eu. Né? Então não vai ter comparação. E o seu bairro melhor do que eu, e a sua rua melhor do que eu, né? E toda a cultura gaúcha melhor do que eu. Tá? E vice-versa, aqui é a cultura cearense. Esse conhecimento ele é disperso. E ainda que o administrador de plantão, né, o imbecil, desculpa, o governante de plantão, ele achasse no D0 que saberia o que você acreditava, no D1, né, no D+1, ele não tem como saber. Certo? Porque você muda, né? Se pensar no meu caso, né, até praticamente o ano passado eu era um praticante de atividade física pontual, não era uma coisa tão relevante na minha vida como é hoje. Hoje é absolutamente relevante na minha vida. Você está de parabéns, viu, Rodrigo? Valeu. É um dos pontos principais da minha vida hoje. Então, mas foi uma mudança, né? Como é que um gestor, né, um controlador de plantão vai saber que eu vou mudar minha ação humana do dia para a noite? Ele não tem como saber. É impossível ele saber. Isso aí mudou minha alimentação, mudou meus hábitos de comer, de dormir, né, de descansar, de treino, mudou tudo. A minha vida começa às 5 da manhã hoje, certo? Então, assim, todos os meus hábitos mudaram por conta disso. E não tem como um governante central saber disso, porque quem decidiu essa mudança da ação humana fui eu. Né? Ainda que ele soubesse até ontem que as minhas ações humanas eram essa, a partir do D1 ele não sabia mais, porque elas mudam. Né? E é exatamente essa graça do uso do conhecimento da sociedade. É isso que é tão fantástico nesse uso do conhecimento da sociedade, que complementa com a ideia do preço, que é o sinalizador claro, para a gente saber se algo está mais escasso ou está mais farto. E é exatamente essa pegada, né, que os russos quebraram. Inclusive vai ter a União Soviética que vai homenagear o Mises, né? Diz assim, muito grato ao Mises, que conseguiu
mostrar para a gente o problema, nós já estamos pensando na solução, e a solução que eles fizeram foi de laboratório, que não tem como funcionar, né? Porque não tem como uma máquina emular a ação do ser humano, né? Ela não vai ter, ela vai ser pré-programada, e ainda que ela aprenda, não necessariamente ela vai aprender ou vai mudar da mesma forma que você vai mudar. E é essa a grande graça da ideia do conhecimento, do preço, da definição disso. Com relação à ideia liberal, tá? Trazer qual é a. Então, assim, não tem como dar certo, tá, pessoal? Não é que assim eu não queira, eu não gosto, não tem como funcionar, certo? Fora todo o controle, toda a violência, tudo aquilo que é absurdo, a base econômica não permite que funcione, tá? Então, assim, por razões claras. Ele se mantém muito tempo no poder porque ele vai ter quebras dessa relação, né? O ser humano é tão próprio de trocas que as trocas vão acontecer apesar do governo, certo? As trocas vão funcionar apesar do Estado. E é exatamente isso que permite a longevidade maior do sistema. Um exemplo, né, que só para finalizar essa minha fala mais longa, é nos Jogos Vorazes. Eu gosto muito de filmes e distopias para falar sobre a ideia socialista. E os Jogos Vorazes é o socialismo claro, né? Você vai ter lá a inteligência à frente na Capitol, vão ter 13 distritos, né, trabalhando, 12 distritos no caso, 13 distritos, desculpa, trabalhando para a Capitol, todo mundo produzindo para ele, enquanto eles não produzem porra nenhuma, certo? E não há possibilidade de trocas. Só que a possibilidade de trocas autorizadas, digamos assim, ou permitidas, ou não proibidas, né, ou na liberdade dentro da lei. E aí, uma das coisas que o Snow, né, que é o presidente do país, né, ele ameaça o 13º distrito, o 12º distrito da Katniss Everdeen, exatamente fechar o mercado. Fechar o mercado paralelo, porque é lá onde a troca de fato vai acontecendo, né? É lá em que as pessoas vão trocar. E isso é uma característica inata do ser humano. Por sua vez, Douglas, sua outra pergunta aqui, né, que eu respondi longamente a primeira, desculpa, era sobre a ideia liberal, que eu estou nessa há muitos anos, estou aí há 11 anos viajando no Brasil, defendendo essas ideias. Né? O Thiago Mitrô, o Lucas Gonzalez, eles me fizeram a pergunta em 2019, quando eu fui convidado para ser o diretor legislativo da bancada do Novo, qual era a minha maior vitória. Eu disse, cara, e a minha resposta era mudar o pensamento cultural brasileiro para permitir que 8 deputados liberais fossem eleitos no Partido Novo. Exatamente essa era a minha maior vitória em termos de liberalismo, né? Porque isso permite a janela de Overton caminhar da ideia de impossível para a ideia popular e necessária, que eu acho que hoje é uma ideia, né? Toda a janela de Overton ela vai trabalhar assim, né? Toda ideia vai passar por essas fases, e óbvio isso não é estável. Uma ideia pode ser impossível, como era o liberalismo quando eu comecei, mas eu comecei a falar dele, imediatamente ele deixa de ser impossível, tá? Aí ele fica radical, depois ele vai ficar aceitável, depois ele vai ficar sensato, depois ele vai ficar popular e necessário. Obviamente, não necessariamente ele segue essas 6 fases, tá? Não necessariamente, obrigatoriamente, ele vai estar nesse caminho de estar essas 6 fases acontecendo sempre. Vai, obviamente, trabalhar a cultura, né? Por isso que essa guerra cultural é tão importante, para permitir que isso vá para frente ou para trás. Conforme a gente vai, né? A impressão que a gente tinha na pandemia é que as ideias liberais regrediriam. Eu não acho que regrediram tanto, certo? Eu acho que nós tivemos derrotas, mas não foi absurdo. Assim, eu acho que a tropa ali sentiu a porrada, mas está bem posicionada e ela volta a trabalhar com muita força novamente e muito bem posicionado, porque sabe que as ideias liberais elas tiveram muita, apesar de as pessoas pouco verem, ela teve muita força durante a pandemia. Então, assim, em 2010, cara, quando eu começo a defender essas ideias, você tinha, aqui eu defendo que existem 3 gerações do movimento liberal, a primeira do Império, ali com o Visconde, e aí movimento de liberdade, tá? Mais do que movimento liberal, que aí vão juntar os conservadores liberais, que politicamente eram contrapontos, mas tinham pontos em comum na liberdade, que era a abolição dos escravos, ali a pauta central dos liberais e conservadores, defensores da liberdade, naquele momento, né? Que é a pauta mais pura, né, em termos de liberdade, que era você brigar contra a escravidão. Aí você vai ter o Visconde de Cairu, o Visconde do Rio Branco, que é o Visconde de Cairu conservador, você vai ter Joaquim Nabuco do lado liberal, o Visconde de Mauá do lado liberal, no caso dos Ias, né, e dos Saquaremas, que eram os 2 partidos que você teria aí nesse momento, se juntando para a abolição dos escravos. Essa, para mim, é a maior vitória do liberalismo brasileiro, né? Aí eu repito, não do liberalismo, mas dos defensores da liberdade do Brasil, que trouxeram essa pauta muito forte.
E aí foi a primeira geração que acaba com o Império, né? O Império acaba, pum, parece que o movimento liberal dá um implode violentamente como um movimento, e ele volta só em 73 com a revista Visão do Henry Maxud, que aí vem Maxud, depois vem aí o movimento começa o Maxud, aí vai ter dois polos que se mantiveram da segunda para a terceira geração, que é o Rio de Janeiro, com Donald Stuart Jr., fundando o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e, por sua vez, os Ling, né, principalmente Racheves, Ling, que vão fundar, o movimento liberal gaúcho, né, que aí vai ser no movimento liberal gaúcho, nós vamos ter o Instituto Liberal, primeiro o Instituto Liberal, que vira Instituto Liberdade depois, e depois você vai ter no movimento E o IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais, que é fundado depois, que depois vai ter um grande evento chamado Fórum da Liberdade, né? Então são esses dois momentos importantes que a gente vai ter e relevantes que nós vamos ter nesse momento. Então, assim, o Instituto Liberal ele começa a disseminar institutos liberais, o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, né? Os gaúchos, por característica, olham para o Rio Grande do Sul. Isso começa a mudar agora, tá? Ou olha para o Rio Grande do Sul, assume o poder com péssimos gestores nacionais, péssimos, terríveis, Getúlio Vargas, Médici, Geisel, só desgraça, desculpa, mas só porcaria, Brizola. né? Brizola, assim, o que vai assumir a liberal é só porcaria, os liberais gaúchos tenderam, pelo menos historicamente, a olhar para o Rio Grande do Sul e se preocupar com o Rio Grande do Sul, com pouquíssima efetividade política, tá? Pouquíssima efetividade política, muita efetividade econômica, muitos bons players econômicos, mas pouquíssimo, como Gerdau, por exemplo, e outros nomes importantes, como os próprios Link, mas pouquíssima efetividade política, né? Assim, era quase, eu acho que para essa turma da segunda geração gaúcha, falar de política era quase, né, assim, entrar no vespeiro, digamos assim, seria um negócio horroroso. E eu acho que essa para mim é a grande crítica ao liberalismo gaúcho, tá? Sempre foi, né? Os gaúchos tendem, e aqui é percepção, não achem justo ou injusto, nem fiquem chateados comigo, tendem a olhar para o Rio Grande do Sul, né? Acho que é o mais ao sul do país, está mais isolado, olha para ele, toca para eles, e isso, obviamente, até Marcel Van Hatten, tá? Chegando claro, até Marcel Van Hatten, o Rio Grande do Sul nunca tinha exportado um político que preste para o Brasil, tá? Eu não acho nenhum único político gaúcho que preste até o Marcel Van Hatten que sai do Rio Grande do Sul, tá? Vão ter bons políticos gaúchos no Rio Grande do Sul, mas nenhum que preste saindo do Rio Grande do Sul até Marcel Van Hatten. Tá? Então, Marcel é uma quebra de paradigma para o Rio Grande do Sul. Isso é muito importante para os gaúchos, tá? Na minha percepção, certo? Aí vocês podem fazer análise de vocês aqui de fora. E eu estou falando isso aqui, mas também aí você diz, né? Mas o Ceará exportou alguém que preste, Rodrigo? Não exportou ninguém que preste até hoje também, né? Do Estão trabalhando no Ceará, Rodrigo aí. né? Do Ceará para fora, não serei candidato, mas do Ceará para fora não vai ter que preste. Até hoje, infelizmente. Dentro dessa definição, a terceira geração ela vai dar uma base, Douglas, muito forte a partir de 2007, 2008, com dois institutos importantes, que é o Instituto Ordem Livre, do Diogo Costa, queridíssimo amigo Diogo Costa, outro querido amigo Magno Cal, o próprio Fábio Osterman vem a fazer parte, né, um gaúcho que viajou bem o Brasil. O Fábio foi um cara que olhou muito para fora do Rio Grande do Sul, talvez o liberal que mais viajou, o liberal brasileiro. Olha a crítica que eu fiz aos gaúchos primeiro, e agora eu estou falando do liberal brasileiro que mais viajou o país defendendo as ideias de liberdade. Eu acho que está ele na frente, depois o Hélio Beltrão, são os três que mais viajaram. Eu e o Hélio mais ou menos equilibrado, mas sem dúvida o Fábio é o que mais viajou por causa do Liberdade na Estrada, dos SFLs, ele participou de vários, então ele viajou um pouco mais do que a gente. E é um gaúcho, né, que eu estava falando, que saía pouco do país. Então é um exemplo dessa mudança de percepção da terceira geração, que é com Ordem Livre e com o Mises Brasil, que eu faço parte, que é com Hélio Beltrão, que é outro também que viajou muito o Brasil defendendo essas ideias, e passou pelo Brasil até lá. Essa coisa, só para deixar mais essa vírgula aqui sobre os gaúchos, tá? É tão séria que o Fórum da Liberdade foi uma briga interna gigante no IEE, se era para abrir um fórum para a sociedade ou não, tá?
Só para vocês terem a noção de como a tendência é olhar só para o Rio Grande do Sul, né? Para ter algo aberto ao Brasil. Esse fórum é o maior fórum do mundo hoje, tá, pessoal? O Fórum da Liberdade é o maior fórum liberal do planeta Terra hoje. Mas foi um debate imenso no Rio Grande do Sul sobre isso. Vai ter escrito sobre isso, vai ter textos, artigos sobre esse tema. O próprio Winston Lins tem um bom texto sobre essa briga, né? Que era uma discussão grande à época, que ele era contra, tá? Que ele era contra, o Rachevs era a favor e ele era contrário. E aí você vai ter a terceira geração, diferente da primeira e a segunda, que eram grandes players na segunda geração empresariais, Donald, um bilionário, o Ling, grande empresário, Rachevs, grandes empresários, e a primeira geração de grandes políticos, né? E também empresários, e a terceira geração já era de base, né? Primeiro, né, o Ordem Livre e o MIS abriram a biblioteca, tá aí, ó, tá de graça para vocês. A internet meio que ampliou isso, o MIS até hoje é de graça, a biblioteca do MIS, grande parte dela. Então você vai ler essa base muito interessante. E aí você começa a eleger gente em 2016, né? Em 2014 já elege o primeiro com Paulo Eduardo Martins. O movimento cresce ali em 2013, muito forte com os movimentos. Em 2014 elege o primeiro liberal desse movimento. Uma pessoa que sai desse movimento, que é o Paulo Eduardo Martins, no Paraná, como suplente, que aí O Marcel vai... também suplente, né? eu estou falando federal, o Marcel suplente também, é verdade, o Marcel suplente em 2014. Estadual ainda. Estadual também, no federal o Paulo 2014. Aí elege mais gente em 2016, aí vai ter os 4 vereadores do Novo, vão ter alguns players espalhados que vão ser eleitos, e em 2018 é, de fato, o grande momento do liberalismo brasileiro, politicamente falando, tá? Ou seja, todo o trabalho feito, e foi muito antes do que a gente esperava, que fique claro isso, tá? Muito antes mesmo, tá, Douglas? Se alguém pensasse em 2010, que em 2018 a gente teria o governador de Minas Gerais, você podia chamar de doido, tá? Ou chamar de maluco. Então, assim, e você vai ter muita gente boa sendo eleita, né? Muita gente preparada, muitos que vieram do movimento liberal, como o Marcel, né? Sendo aí passando a ser o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Então é uma pancada gigante, né? Uma mudança de perspectiva. O Rio Grande do Sul já poderia ter 2 deputados federais, 2, talvez até 3, com a legenda um pouquinho melhor do que a que foi para o Rio Grande do Sul. Posso te dar um número aqui, Rodrigo, te ajudar? Pode, claro. Se a gente tivesse feito na chapa do Novo, em 2018, mais 20 mil votos, e a gente tivesse feito 2 candidatos, tivesse feito 10%, que essa era a regra vigente naquele momento, por isso que o Maurício Marcon não se elegeu, a gente fez a segunda cadeira, o Marcel fez a dele mais um pouco, e aí todo mundo junto fez a segunda, mais 10%, se ele tivesse feito 10% sozinho, ele teria sido eleito. Foi eleito um cara do PTB, de Santa Cruz do Sul, trabalhista, e uma família tradicional aí da política, e que não tem nada a ver com o liberalismo. E se a gente tivesse feito mais 20 mil votos, Rodrigo, 20 mil, nós teríamos tirado a Maria do Rosário da Câmara dos Deputados. Veja que simbólico teria sido isso, né? Por isso que é importante se envolver, né? O Rio Grande do Sul é aquela história. Eu sempre acho que é um estado que poderia sempre ir um pouco mais além do que foi, né? O movimento é forte no Rio Grande do Sul todo, o interior do Rio Grande do Sul. Sempre que o interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, o Sul, né? Ele tem uma característica diferente da maioria do país, que é um interior muito forte, né? O interior do sul do Brasil ele é muito pujante, né? Então, assim, tem muitas indústrias, muita empresa, muita agricultura. É muito interessante ver quando você vai ao sul do país, principalmente quem é de outras regiões, ver a pujança disso aí. Mas a tua pergunta, que eu não respondi ainda, por que a gente sumiu, né? Por que a gente tinha desaparecido e o que tinha acontecido? Cara, o principal é o básico: não falar, não participar, não se envolver. Esse é o básico. Ninguém tirou a gente à força. Simplesmente os liberais se calaram, né? Aí vai ter em 94, a segunda geração, ela de 73, ela dá uma desaparecida quando o Collor ganha a eleição, porque acha que ali está quase ganho. Quando a FHC ganha com a pauta de privatização e com o plano real, ela simplesmente some. A doação que o Instituto Liberal recebia em 94, pré-Fernando Henrique, era de R$1 milhão. Pós-eleição mais ou menos R$1 milhão, tá? Para dar o paralelo. Pós-eleição do FHC, ela foi para 0. Porque o pessoal disse, ganhamos. Aí perderam um conceito básico, né? Que da liberdade é a eterna vigilância, né? Que não existe, que a liberdade se perde como salame aos poucos. E aí o pessoal achou que ganhou. E não se ganha nunca. Essa batalha ela é interminável. Não vai ter a linha de
O pessoal tem que ver o seguinte: não vai ter linha de chegada, não vai ter a hora que assim, a liberdade ganhou totalmente. A liberdade vai vencer, ela vence no médio, no longo prazo. Mas a batalha, na hora que a gente vence, começa outra, certo? Imediatamente, venceu agora, a batalha começou de novo, tá? Perdemos agora, continua a batalha. Não tem um momento final, não vai ter um momento assim, não tem, como o Fukuyama escreveu, numa péssima definição, né, o fim da história. Não existe isso. A ideia centralizadora e a ideia de liberdade descentralizadora é uma ideia milenar de batalhas. Né? É de Grécia, é Esparta e Atenas, brigando entre uma cultura e outra cultura. Entendeu? Então, assim, vai ter essa briga para sempre. De alguém que acha que tem que controlar e de alguém que acha que tem que não controlar. E é exatamente essa batalha de ideias que ela não pode ser deixada de lado. O Brasil hoje é o 143º colocado no ranking de liberdade econômica. Tá? Então, assim, a gente tem que ir no Estado hoje, amanhã, depois de amanhã, sempre, todo momento, sempre que possível. Não tem jogo ganho. Eu acho que esse é o ponto central, entendeu, Douglas? Não vai ter assim, agora podemos descansar, que ganhamos. Não tem descanso, cara. Não existe esse momento de descanso. Vamos descansar agora porque vai estar ganhando. Não existe isso. Então, quando os liberais se calaram, e foi isso mesmo, quando a segunda geração, de maneira irresponsável, tá? Eu sou fã de vários, tá? Mas de maneira irresponsável, achou que o jogo estava ganho, perdeu o jogo. Na hora que a gente acha nessa batalha que o jogo está ganho, o jogo está perdido. É esse o ponto. E aí a terceira geração, ela parece que entendeu, pelo menos agora, né? Mais uma vez, pode mudar daqui a 10 anos. Entendeu isso e mesmo em pandemia não parou de estar lá, certo? Mesmo pós-pandemia está dizendo, cara, a vacina é privada, onde houve descentralização funcionou melhor, esse passaporte que vocês estão estabelecendo obrigatório é absurdo, essa ideia de obrigar a pessoa a fazer é absurdo. Então tem uma briga constante nisso, que ela não para, entendeu? Que ela não pode parar. E óbvio, né, vai ter um momento de ir um pouco mais para lá, vão ter brigas internas, é natural do jogo, né? Quem lê o One Liber, né, do John Stuart Mill, vai falar sobre isso, das facções, dos pontos dentro da discussão, o próprio Burke, né, o Burke não, desculpa, meu Deus, o David Hume vai falar sobre a briga de facções, que é a pior coisa que existe. Então, porque vão ter facções internas defendendo pontos e pontos. Você está vendo isso no liberalismo hoje. Você vai ter um liberalismo de São Paulo hoje, que é um liberalismo meio esquisito, defendendo teses meio esquisitas, né? Então, assim, o próprio Novo, né? No Novo tem um negócio meio esquisito lá, a turma defendendo as coisas esquisitas, mas que é do jogo, faz parte, assim. No mais, eu ainda vou concordar com os caras 80%. Você não vai me ver falando mal do Daniel José ou do N. Eu discordo de 20% que eles estão dizendo, mas eu concordo com os outros 80%. Para que eu vou falar mal desses caras? Entendeu? Não ganho nada com isso. Eles vão discordar de mim ponto a ponto. Em 80% das votações vão votar igual a mim, se eu fosse votar. Então, assim, ter um pouco de bom senso também, né? Ter um pouco de assim, amor aos inimigos, muitas vezes também. A turma está nesse momento assim que tudo é horroroso, né? Nada presta, o mundo vai acabar. Tem o fim da história de achar que vai ganhar e tem o fim da história de achar que o mundo vai se acabar, né? O pessoal chega para mim e diz assim, mas a China vai acabar com o mundo, não sei o que. Eu disse, caramba, se você trocasse China por União Soviética há 20 anos atrás, dava igual, tá? 30 anos atrás dava igual, não dava nada. Pior até. Mas tem que combater, né? Não dá pra deixar esse inimigo falando sozinho, que foi o que a gente falou, deixou muito tempo aqui, né, Rodrigo? Isso são duas coisas diferentes, né? Ser escroto com o cara é uma coisa, você não precisa bater no cara, precisa falar, você pode ser educado, pode ser gentil, pode discordar sem ser um idiota. Sim. E durante a pandemia, assim, por pelo menos alguns períodos, a nossa liberdade foi retirada até quase que totalmente, né? Eu nunca tinha visto, eu acho que a maior parte das pessoas nunca tinha visto uma obrigação de ficar enjaulado em casa, como aconteceu em muitos lugares, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul, em alguns momentos. Aí, se isso é aceitável ou não é aceitável, já é uma segunda discussão. Mas, por outro lado, o movimento... Não é aceitável. Não, ok, eu acho inaceitável, né? Mas assim, eu não estou nem querendo entrar nisso. Eu quero dizer que o movimento liberal vivia de se reunir, vivia organicamente, vivia de eventos e tudo mais. E aí acabou dando uma brecada. Esse movimento liberal mais orgânico, né? De se encontrar no Liberticon, os mais jovens, se encontrar no Fórum da Liberdade. Aqui em Porto Alegre, os gaúchos têm essa capacidade mais fácil de ir a Porto Alegre e presenciar um fórum de 7 mil pessoas em 2 dias, que é uma loucura isso. Ou o IFL em São Paulo, o IFL, enfim. Isso tudo parou, né? Praticamente da noite para o dia.
todas as atividades liberais, e principalmente nas universidades, que eu reputo muito essa onda que está vindo agora aqui, ao fato de a gente estar, como você falou aí, 10 anos indo dar palestra em faculdade, universidade, criando núcleos, etc. E agora a gente está começando a colher um pouquinho disso, né? Mas a gente for ver isso aí, tudo isso parou. É claro que uma parte disso foi para a rede social, uma parte disso foi para o online, mas uma parte do orgânico realmente ficou para trás. Tu acha que, primeiro, concorda com isso, Rodrigo? E segundo, se isso for verdade, temos que retomar com alguma certa urgência, eu diria, né? Temos que apressar o calendário, claro, sem botar os pés pelas mãos, mas voltar a ter as atividades para manter essa chama acesa, Rodrigo? Cara, uma vantagem que o movimento liberal teve, e isso é muito legal, é que as lideranças são muito amigas, né? Isso é uma vantagem do movimento liberal. Os líderes são próximos, né? São amigos, sentam na mesa, tomam uma, batem papo, falam de outros assuntos que não é só liberdade. Então são pessoas que se tornaram amigos pessoais. As lideranças, né? Não é o movimento aranha. Não sei se você sabe a diferença. Vou fazer a diferença aqui para quem não sabe. Existem dois tipos de instituição, né? Isso vale para empresa e vale para movimentos, tá? Se eu pegar no movimento do Olavo de Carvalho, ele é um movimento aranha. Por quê? Porque ele tem uma cabeça. A cabeça é o Olavo. Cortou a cabeça, o movimento tende a minguar ou a diminuir muito. Ele trabalha fortemente para que esse movimento não seja aranha, né? Para ele diz que ele tem lideranças estruturais e pontos. Essa é uma visão que o Olavo sabia da deficiência de ser ele esse líder muito aparente dessa ideia do movimento Olavo de Carvalho, digamos assim. O movimento liberal não vai ter uma liderança específica, ele vai ter líderes pontuais, né? Vão ter líderes no Rio Grande do Sul, vão ter líderes no Nordeste, vão ter líderes no Sudeste do país, no Centro-Oeste do país. Eles vão ter lideranças importantes, referências, né? Muito mais que lideranças nesses pontos, mas ele não tem uma coisa assim, se matar essa cabeça, o movimento se acaba, né? Isso não existe no movimento liberal. E esse movimento liberal, por ser uma estrutura não aranha, que é essa da cabeça sozinha, que é uma estrutura estrela do mar, ela tende a ter muitas ramificações e muitas coisas que a gente não tem controle. Isso é muito legal, né? Porque você não sabe direito a consequência dos seus atos. É muito comum alguém chegar para mim e dizer, cara, uma palestra que tu deu em determinado lugar fez que eu fizesse tal coisa, eu botei um grupo de estudo, fiz tal negócio e o Instituto é hoje, né? Um exemplo disso é o Rafael Lima, né? O Rafael é gigante hoje, mas ele começa numa palestra que eu e o Hélio e o Fábio demos no SFL, em Curitiba, que ele perguntou, e eu lembro da pergunta claramente dele, o que ele deveria fazer. Eu disse, cara, faz o que está no teu alcance, faz o que tu faz melhor. E ele, foi a resposta que eu dei, e ele, no outro semana, começou o canal do YouTube dele, que tem um papel gigante, uma entrada muito grande no movimento liberal e fala um pouquinho não fala só para a bolha, fala fora da bolha e até uma coisa que eu gosto muito, né, que é ideias radicais, muito anarcapitalista, que eu gosto pra caramba, que traz isso. A Gu fala que a gente fala para a bolha, né? E a coisa do falar para a bolha, tem que lembrar o seguinte, o Ron Paul, né, o Ron Paul, que foi senador americano, pai do Rand Paul, que é atual senador, ele dizia que bastava 8% da população para a gente ter uma mudança de cenário cultural, né? 8% da população pensando mesmo, era essa a pegada dele, para você mudar a lógica, né? E eu acho que a gente tem hoje uma base forte, pessoas muito estudadas, alinhadas, e a tendência é que as nossas ideias possam ser repetidas, né? Quando as nossas ideias passam a ser repetidas sem a pessoa entender direito porque está repetindo hoje essa ideia, é porque a gente começa a ganhar a guerra cultural. Até complementando a Guta aqui, né? Eu tenho assim, Rodrigo, a gente, claro, depois de tanto tempo em atividade, os caras acabam nos procurando quando encontram na rua, tá? E no primeiro momento, tu passou por isso há mais tempo, né? É um cara mais próximo de ti que te encontra, o cara que te segue e tal. E depois de um tempo que tu tá mais circulando, mais conhecido e tal, começa a chegar pessoas que tu nunca viu na vida, parar no supermercado e te falar determinada opinião sobre Petrobras, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí tu vê esse tipo de informação chegando, cada vez mais lugar comum o liberalismo. Eu fico me perguntando se acontece algumas coisas, eu comento com a minha esposa, Alessandra, cara, como é que essa pessoa que eu conheço mais ou menos a trajetória dela e que não teve nenhum encontro com o liberalismo em nenhum lugar, hoje repete isso daqui, como tu disse, sem saber exatamente porquê, nem de onde é que veio e tal. Isso significa que as nossas ideias estão chegando cada vez mais ao lugar comum. Quando o presidente da República, que começa a professar um liberalismo que ele não tinha na sua trajetória política, usa a privatização da Petrobras como uma solução para o problema de preços
de combustíveis no Brasil, ou ameaça de escassez, de maneira até intuitiva, tu vê que essa coisa já começou a entrar meio no mainstream. E como tu disse, antigamente tu via alguém falando liberalismo, você deve ser o Rodrigo dando uma palestra na universidade da minha cidade, que não deve ter outra pessoa, né? E hoje não depende mais disso, não depende mais de mim. Eu fiz a questão de pegar minha primeira camiseta aqui, ela ainda me serve, Rodrigo. Primeira camiseta que eu comprei no liberalismo lá atrás, deve ter sido um evento contigo, sei lá, em algum lugar em São Paulo, de muitos anos atrás. E era assim, tu tinha que achar alguém com essa camiseta ou seguir o Rodrigo na rede social, e hoje não mais, né? Eu sinto e eu vejo cada vez mais gente professando liberalismo sem mesmo dizer a palavra, sem falar nisso, né? Quando pede imediatamente, por exemplo, uma privatização da Petrobras, quando tu fala, aqui no Rio Grande do Sul tem o Banrisul, né? Nós temos o banco público ainda, né? Aí tu fala, tem que privatizar esse banco aí. E a pessoa já vem junto contigo, é isso aí mesmo, privatiza isso aí que resolve. Quer dizer, então, assim, tu vê que era um assunto proibido. Você falava, como é que tu vai tocar no Banco dos Gaúchos, como ele se vende, né? Assim, é uma coisa que antes era que nem uma vaca na Índia, né? Hoje não. Hoje está cada vez mais lugar comum. Claro que daí surgem alguns problemas aqui, né? Trouxe aqui fiz uma live com o Denis Xavier também, Rodrigo. E o tema era gourmetizar o liberalismo, justamente tratando sobre esses desvios, né? Algumas pessoas tentam moldar aquilo que elas acham que é liberalismo para o liberalismo, quando na verdade não é assim. O liberalismo parte do individualismo, dos nossos direitos de liberdade, vida, propriedade, enfim, para sua definição e não o contrário, né? E aí alguns caras que são sociais-democratas, como eu conversei com o Roberto Rachevski aqui também, na live na semana passada, acabam querendo ser liberais. Por quê? Porque o termo está na moda. Então, por um lado, nós já fizemos uma parte do trabalho de casa, né, e tem muito a ser feito, a gente pela primeira vez começa a ver esse movimento se tornar mais orgânico. Eu entendo e concordo com o Davis. Tem muito liberal de meia tigela, mas que assim, velho, também não vejo isso como um problema do outro mundo, entendeu? A tendência, a política também é uma desgraça também, né? Parece que a política ela maximiza as coisas, né? Porque como é binário, a eleição, o voto, você começa a maximizar tudo, né? Tem um imbecil que defende a porcaria do lockdown, achando que essa é a medida. Isso politicamente interessa. Então, politicamente é importante para alguém ter essa medida. Porque isso dá votos, dá forças, dá base. Então, ele acaba se apegando a isso. Mesmo que vários estudos mostrem que essa ideia é idiota, como vários estudos mostraram, é muito difícil voltar atrás, porque você já tem uma base defendendo essa mesma idiotice que você defendeu lá atrás. E vice-versa, tá? Isso pode acontecer para quem também é contrário. Então, acaba sendo um binário nesse ponto e acaba gourmetizando. Você vai ver que as mesmas pessoas que vão defender essas ideias vão tender a defender controle. E eu defendo fortemente que as pessoas possam fazer no seu próprio corpo, tá? Desde que seja, obviamente, uma decisão voluntária e ninguém tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Eu acho que se a pessoa quiser fazer o que ela quiser, sendo maior e capaz, é um problema dela tomar a decisão disso. E é muito engraçado que as mesmas pessoas que são favoráveis, né, a isso, defendem isso com relação a drogas, são as mesmas pessoas hoje que defendem que as pessoas tomem vacina obrigatoriamente. É absolutamente contraditório, né? Eu dou porrada nisso, porque eu disse, caramba, você defende que as pessoas possam tomar a droga que quiserem? Defendo. Então por que você defende que as pessoas tenham que tomar a vacina obrigatória? Sério, é totalmente necessário num país que, assim, eu estou falando utilitariamente, tá? Num país que não tem problema com vacinação, que defende claramente que as pessoas queiram se vacinar, que tem população, tá batendo recorde, né? Nós estamos batendo recorde. É porque ninguém fala mais disso, né? Mas nós estamos batendo recorde atrás de recorde, de número de vacinados, de percentual, de tudo. Mais Né? que os Estados Unidos, pô. Não, Boa referência. Nós vamos bater todos os recordes, tá? Todos. Porque a população não tem problema com relação a isso. Certo? O mundo tem um problema muito maior do que a gente com relação a isso. Então, assim, utilitariamente é idiota. E é muito engraçado que agora tem um negócio no Fortaleza chamado passaporte da vacina, tá? Você só entra em um determinado lugar se você estiver vacinado. Ainda que você pegue a porra do Covid, que transmite, tá? Tá tendo, obviamente, é natural. As pessoas, essa doença, ela vai ser uma doença que nós vamos conviver com ela por muito tempo, tá? Não vai ser algo absurdo, não. Certo? A diferença é que nós não vamos mais, graças a Deus, morrer por conta dela, certo? Essa é a realidade. A vacina, ela vai resolver as formas graves, a morte, né? Que é o ponto, né? E o vírus tende a evoluir
e a não matar o seu hospedeiro. Essa é a tendência natural a isso. Mas tem essa coisa, e mesmo com o argumento de que, e é engraçado, né, porque a cidade de Fortaleza declarou que estava comemorando porque tem 100% de adultos vacinados, né, pelo menos com a primeira dose. Ora, se tem 100% de adultos vacinados, para que a gente vai ter, então, passaporte de vacina? Não tem lógica nenhuma. Mas, assim, é o que eu estou falando. Pessoas que tendem o controle, eles vão tentar a defender nessa base toda a lógica de controle. E é difícil mudar de ideia, certo? Porque, assim, muda a base, perde voto, perde consequência, porque a política acaba tornando isso um pouco mais forte. Você perde um pouco a teoria, né? Você vai para a briga política, né? É uma vantagem e uma desvantagem política e vai para a irracionalidade autoritária e política. Então você acaba definindo isso. E a gourmetização do liberalismo é: se eu tenho uma base política, né, que vai me dar sustentáculo e votos baseados nisso, então eu vou defender essa pauta, entendeu, Douglas? Acaba gourmetizando por conta disso. Ainda que eu entenda a teoria, ainda que eu entenda a lógica disso. Porque perde a racionalidade, vai para a política, né? Vai para voto, no fim das contas. E para a gente indo para o nosso final aqui, né? Rodrigo, fosse fazer um balanço agora, né? Estamos na última semana do ano. O que tu achou de 2021 para as ideias da liberdade, para o liberalismo em si? E o que dá para esperar para 2022, né? Cara, assim, eu posso ver com o copo meio cheio e o copo meio vazio. Nós vamos ter assim, ó, eu posso trazer algumas coisas que eu acho que foi um grande avanço. Marco legal de saneamento, que se consolidou, né? Você vai ter um nível de investimento na iniciativa privada subir de 3,5 bilhões de reais para 35 bilhões de reais, um número espetacular e que não vai parar de crescer. Isso é formidável. A lei de liberdade econômica está sendo aprovada em vários municípios, em vários estados, mesmo a lei federal tem tido um peso maior, cada vez mais. Você vai ter o marco legal de ferrovias aprovado, então assim, algo muito positivo para o país. Você vai ter algumas coisas de possibilidades, né, de pensamentos que vão ser mais consolidados. Você teve uma reação, ao mesmo tempo que tem muita gente defendendo a irracionalidade autoritária, uma reação muito forte a essa irracionalidade, né, com bons argumentos, com boas pautas, então você vai trazer isso. Por sua vez, né, você vai ter aí um crescimento dessa irracionalidade autoritária, você vai ter uma quebra agora na PEC, né, dos precatórios ao PEC do teto dos gastos, que vai ser péssimo para o país. O país, né, nós vamos ter um faturamento alto das empresas, as empresas faturando bem, várias empresas crescendo, e mesmo assim a bolsa caindo, porque não vê uma perspectiva muito boa para 2022 e para 2023. Isso acaba sendo ruim para o país, ruim para o mercado, ruim para a economia. Você teve uma destruição violenta, uma tentativa, né, de destruição violenta da nossa moeda, o que é péssimo para as ideias de liberdade. A nossa moeda, para nós, eu acho que é um dos principais legados hoje para as ideias de liberdade, porque, enfim, ela vai controlar a inflação, vai ter uma previsibilidade maior, vai ter um Estado de Direito maior, você vai ter um Supremo completamente absurdo, equivocado, com decisões autoritárias, ilegais, inconstitucionais, mas que, como são eles que dizem o que é constitucional ou não, acaba, obviamente, dizendo que eles próprios estão certos, né? Isso é péssimo para a sociedade, porque viola o Estado de Direito, viola a segurança jurídica, viola uma série de preceitos, né, devido processo legal que são essenciais ao nosso Estado de Direito, e isso é péssimo para o país, né, de maneira geral. Quanto ao movimento liberal, eu vejo uma retomada forte, eu vejo as pessoas muito com vontade de estarem juntas, com vontade de brigarem, voltarem à briga novamente. Eu acho que a gente tem um potencial para o ano de 2022 já, eventos, se ver novamente, presencial, e começar a se reunir, tanta gente boa, tanta gente que esse país aí estava posicionado para isso. Só para você ter uma dimensão, Douglas, enquanto eu estava em Brasília, em 2020, eu praticamente todo fim de semana já estaria programado dentro do movimento liberal, antes da pandemia estourar. Cara, eu acho que vamos voltar a isso em 2022, vamos voltar a reunir a turma, voltar a posicionar a tropa e voltar... Você vem para Lajeado também em 2022? Cara, estou à disposição. Me chamando, estaremos aí, tá? O convite não vai faltar. Eu devo ir com certeza. O que eu quero estar no próximo ano é o Fórum da Liberdade. Faz 3 anos que eu não vou ao Rio Grande do Sul. A última vez que eu estive no Rio Grande do Sul, 4 anos, né? A última vez que eu fui para o Rio Grande do Sul foi quando o meu pai meu pai faleceu, né? Eu estava indo no Rio Grande do Sul e tive que voltar para cá correndo. Então faz 4 anos que não vou estar por aí, mas eu quero muito, muito voltar ao Rio Grande. Eu sempre brinco, né? Sempre brinco, não, falo a verdade, na realidade, que o Rio Grande é um dos lugares que eu mais me sinto em casa no Brasil, porque assim,
o gaúcho tem uma característica que eu gosto muito, né? Que é, quando ele gosta de você, ele gosta muito. Quando ele não gosta, ele nem fala contigo. Então, assim, isso para mim eu acho formidável. Eu tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul, queridos amigos aí no sul do país, e assim, é muito bom voltar a rever essa terra boa. Legal, show de bola. Eu também acho, tenho certeza, não acho nada, que ano que vem vai ser um grande ano, Rodrigo, para as ideias liberais, pela retomada dos eventos, pela retomada dos encontros, e certamente em outubro nós vamos ter. Assim, eu tenho uma coisa dentro de mim que me diz: esse país está para centro-direita, com certeza. Mas eu tenho certeza que se nós fizermos trabalho de casa, nos meses que antecedem essa eleição, nós vamos voltar. Ó, a Graça está perguntando aqui, ó, presidente da Instituição Comercial Industrial de Lajeado do ano que vem, está perguntando quando é que você vem para Lajeado, viu? Será, eu não conheço Lajeado, tá? Não tive o privilégio de conhecer Lajeado ainda, mas será um prazer ir a Lajeado. Quem sabe quando for aí faço um tour uma volta boa no Rio Grande, conheço bem aí a turma, mas não tive a felicidade de conhecer essa terra boa, não. Tem uma rachinha do Douglas aí, que eu não sei se ele ainda sabe jogar bola, se ele jogou bem no passado. Eu acho que é só conversa dele, viu? Mas Vai jogar bola aqui com a gente. Vamos ver se a Mas gente eu, bate a bolinha aí. Mas eu tenho certeza, Rodrigo, que se a gente fizer. Tem algumas coisas que nós precisamos ajustar ainda para as eleições do próximo ano. E aí, agora, falando um pouquinho mais acerca do Partido Novo, que tem sido um dos principais defensores do liberalismo, e que nós dois somos filiados, vocês aqui sabem. Mas certamente, ano que vem vai ser um ano bom. Vai ser um ano que nós vamos voltar a ter boas surpresas, Rodrigo, não tenho dúvida. E que não serão surpresas, afinal de contas, nós estamos esperando por isso, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um ano bom para a gente. Cara, não sou candidato ano que vem, então vou estar à disposição dos amigos que serão, né? Se precisarem de mim, acharem que precisa, acharem que soma, vou estar à disposição de vocês na eleição, à disposição de vocês que vocês precisarem, certo? Se acharem que vale a pena, live, né, viagem, precisar, contem comigo, vou ajudar na eleição como eu puder, né? Não serei candidato, então se puder ajudar, será um prazer ajudar vocês. Tá certo, Rodrigo. Então tá. Uma boa noite aí, valeu a parceria, valeu pela boa conversa. Tamo Conversa junto. de alto nível para um domingo à noite, logo após o carnaval aí. Carnaval não, Carnaval Natal. não. Natal, pessoal, Ok, feliz Natal a todos, que Feliz Jesus renasça no Natal. coração de todos. Deus abençoe muito todo mundo. Tá certo. Boa noite, Rodrigo. Abraço a todo Valeu, mundo aí, querido. meus amigos aí. Até mais. Boa Valeu, noite. valeu, valeu, Gu, valeu, Cá. Vamos para Minas. Abraço. Bora lá.